Você piscou, e o mundo ficou mais perto de um colapso. Novas medidas dos Estados Unidos acabam de vir à tona, e o que está por trás delas pode mudar tudo. Literalmente tudo. Enquanto Putin tenta manter a pose, Trump está, mais uma vez, com o dedo no gatilho. Não estamos falando de mísseis ainda, mas de uma bomba econômica com potencial devastador. E aí vem a pergunta que está deixando o mundo inteiro em alerta. Trump declarou guerra à Rússia? Ou será que estamos diante de mais uma encenação estratégica? Aquela velha peça geopolítica em que sorrisos escondem ameaças e reuniões diplomáticas disfarçam planos de ataque. A tensão não é nova, mas a intensidade é inédita. O que antes parecia um cabo de guerra virou praticamente um ultimato. Porque dessa vez, os Estados Unidos não querem apenas punir a Rússia, querem que o mundo inteiro escolha um lado. Eu sei o que você pode estar se perguntando. Mas é sério? Estamos mesmo tão perto de uma guerra global? Sim, porque essa nova ofensiva americana não mira só Moscou. Ela pressiona aliados, desafia rivais e ameaça desequilibrar o cenário global. Imagine uma espécie de dominó diplomático. Os Estados Unidos empurram a primeira peça. E todos os outros países precisam decidir se caem junto ou saem do caminho. China, Índia, União Europeia, todos estão no tabuleiro. E no centro desse conflito silencioso, mais explosivo, está você, assistindo a uma escalada que pode definir os rumos do século. Nos bastidores do Senado dos Estados Unidos, uma proposta está sacudindo a política internacional. E não é qualquer proposta, ela não fala só de sanções. Fala de tarifas absurdas, de até 500%, contra qualquer país que ainda insista em fazer negócios com a Rússia. Petróleo, gás, urânio. Se tiver cheiro de Moscou, o preço vai explodir. E quem quiser continuar comprando, vai ter que pagar. E pagar caro. Mas essa medida não foi feita só para atingir a Rússia. É um recado direto para a China, para a Índia e para qualquer um que ainda finja estar em cima do muro. É como aquela situação clássica. Ou você está comigo, ou está com ele. Nesse caso, o ele é Putin. E quem dita as regras agora são os Estados Unidos. Agora pensa comigo. Você acha que isso tudo é só pressão econômica? Ou será que estamos vendo o começo de uma guerra moderna, sem tanques, mas com economias ruindo, alianças se quebrando e pipelines sendo sabotados? Porque essa guerra já começou. Ela acontece no Excel, no Zoom e nas salas fechadas da diplomacia. E no meio dela está ele, Donald Trump. Chamado por muitos de imprevisível, agora ele parece ter um plano, ou no mínimo, um palco. Durante anos defendeu sanções duras contra a Rússia. Mas depois de uma conversa amigável com Putin, sim, eles ainda falam, Trump recuou. E aí vem a pergunta que não quer calar. Isso é o início de um conflito real? Ou mais um teatro político para pressionar aliados e ganhar voto fácil? A resposta está nos próximos minutos. A gente vai te mostrar o que esse projeto de sanções realmente significa. Quem ganha, quem perde e por que essa briga pode sair do controle a qualquer momento. Enquanto o mundo finge normalidade, o Senado dos Estados Unidos decidiu jogar gasolina no fogo. E não foi pouca. Um novo projeto de lei bipartidário, liderado pelos senadores Richard Blumenthal e Lindsey Graham, propõe sanções que podem virar o jogo. Tarifas de até 500% para qualquer país que continue comprando petróleo, gás, urânio ou qualquer outro produto vindo da Rússia. Ou está com os Estados Unidos, ou contra. Simples assim. E aqui entra o golpe de mestre. Essa medida não atinge a Rússia diretamente. Atinge quem ainda faz negócio com ela. Ou seja, o alvo principal está de colete à prova. Mas seus parceiros? Esses vão ser atingidos de cheio. China e Índia são os nomes mais visados. Dois gigantes do mercado global que agora são pressionados a escolher um lado. A mensagem é direta. Quer continuar comprando da Rússia? Tudo bem, mas se fizer isso, esqueça os negócios com a gente. E a gente, no caso, é o maior mercado consumidor do mundo.
Essa estratégia não é nova, mas está sendo levada ao extremo. As sanções deixaram de ser punição. Agora são cerco. A lógica é simples. Sem compradores, a Rússia perde relevância. Sem relevância, perde poder. Só que tem um problema. Nem todo mundo está disposto a seguir o manual de Washington. China e Índia continuam comprando energia russa porque está barata. E sejamos honestos, quando o preço está bom, os discursos geopolíticos costumam desaparecer do radar. Só que o Senado americano quer respostas, quer definição. Ou condena Putin, ou entra para a lista negra. Neutralidade? Não existe mais. Não quando bilhões estão em jogo. E o que torna isso ainda mais sério? Esse projeto tem apoio dos dois lados, democratas e republicanos. Em tempos de polarização total, isso é raro. E quando os dois partidos se unem para mirar o mesmo inimigo, é porque vem chumbo grosso pela frente. Agora, imagina um país em desenvolvimento que depende do gás russo, mas também precisa vender para os Estados Unidos. Ele vai ter que escolher: ou mantém sua energia acessível, ou preserva seus acordos comerciais com o Ocidente. Uma escolha forçada, cara e cada vez mais inevitável. Claro, há quem duvide do efeito real dessas sanções. O mundo já não gira só em torno do dólar, por mais que os americanos ainda pensem assim. A China está investindo em rotas alternativas. A Índia já deixou claro: não vai abrir mão de sua energia barata só para agradar o Ocidente. Ou seja, os Estados Unidos estão jogando pesado, mas não têm vitória garantida. Apostam que a pressão econômica vai falar mais alto que qualquer aliança passageira com Moscou. Mas e se não falar? A pergunta é inevitável. Até onde isso vai? Quando a pressão vira confronto direto? Porque se todo esse jogo de tarifas, embargos e alianças está levando o mundo para o mesmo lugar, talvez a guerra já esteja em curso, só que dessa vez sem tanques nas ruas, e sim com cifras e contratos sendo usados como armas. Aí, se você acha que a pressão parou nos Estados Unidos, está enganado. A União Europeia também entrou no jogo, e com força. Enquanto Washington sobe o tom, Bruxelas avança em silêncio, mas com a mesma missão: asfixiar a economia russa até não sobrar fôlego. Vem aí o 18º pacote de sanções europeias contra Moscou. Isso mesmo, 18 rodadas. Já virou quase um reality show da diplomacia, com episódios semanais de congelamento de ativos, restrições comerciais e bloqueios financeiros. A lógica é clara: sem dinheiro, sem guerra. A ideia é desmontar peça por peça a base econômica que sustenta o Kremlin. Mas essa estratégia tem um custo. E ele já bateu na porta de quem mais paga a conta: o cidadão europeu. Lembra do gás russo? Cortar esse suprimento significou contas de energia nas alturas e protestos nas ruas durante os meses mais frios. Punir Putin soa bem nos discursos, mas na prática é no bolso do europeu que a bomba estoura. Ainda assim, a Europa não recuou. Segue ampliando a lista de alvos: bancos, empresas, oligarcas, setores estratégicos, tudo para transformar a Rússia em um país isolado, fora do circuito econômico global, um pária que só encontra apoio onde ainda há conveniência política. E até esses aliados começam a pisar em ovos. Agora olha o cenário global. A China, que se diz parceira estratégica da Rússia, evita se comprometer demais. A Índia aproveita os preços baixos do petróleo russo, mas também quer manter a amizade com o Ocidente. E o resto do mundo observa, calculando cada passo como num jogo de xadrez. Enquanto isso, uma nova economia paralela começa a nascer. Moscou intensifica acordos com países da África, América Latina e Sudeste Asiático. Se as portas do Ocidente estão fechadas, o Kremlin tenta entrar pelas janelas que restam abertas, mesmo que tragam lucros menores. Mas a grande pergunta continua de pé: até quando a Rússia vai aguentar esse cerco? Porque até aqui, mesmo com essa avalanche de sanções, o regime de Putin segue de pé. Combalido, sim, mas ainda firme. Alguns analistas são diretos: sanções, sozinhas, não derrubam regimes. Elas servem mais para marcar posição política do que provocar mudanças imediatas.
De um lado, o Ocidente diz: estamos punindo um agressor. Do outro, a Rússia responde: estamos resistindo ao imperialismo. Duas narrativas diferentes, dois mundos em choque. E no meio disso tudo, uma disputa que já deixou o campo militar e virou uma batalha ideológica, cultural e econômica. O cerco está formado. A dúvida agora é se Moscou vai desmoronar, ou se vai escapar por onde o Ocidente menos espera. E o mais chocante, tudo isso está nas mãos de um só homem. Durante o mandato, Trump teve uma postura, digamos que diferente em relação à Rússia. De um lado, sancionou o país e fez críticas pontuais. De outro, elogiou Putin, disse que os Estados Unidos deveriam se dar bem com Moscou e parecia gostar, até demais, de conversar com líderes autoritários. Isso deixou muita gente desconfiada, principalmente os aliados tradicionais do Ocidente. De um lado, cresce a pressão dentro do próprio Senado, inclusive entre republicanos, para apoiar sanções duras contra a Rússia. Do outro vem aquele velho instinto trumpista, evitar envolvimento direto em conflitos externos e manter a imagem de líder pragmático que resolve tudo no papo. O exemplo mais recente mostra isso com clareza. Logo depois que o projeto de sanções foi apresentado, Trump aplaudiu a ideia. Afinal, é uma forma de pressionar Putin, e isso pode render votos entre eleitores mais nacionalistas. Mas bastou um telefonema com Putin, que, segundo fontes, teve um tom respeitoso e construtivo, para Trump mudar o discurso. Saiu a conversa sobre confronto. Entraram as falas sobre cautela e diplomacia inteligente. O que mudou? Talvez nada. Talvez tudo. Porque Trump não age como um político tradicional. Ele funciona como uma antena. Sente o que sua base quer e reage. Se o eleitorado quer sangue, ele promete guerra. Se o eleitorado está cansado de conflitos, ele fala em paz. Não é ideologia, é cálculo. O problema é que dessa vez o jogo é mais complicado. O projeto de sanções tem apoio dos dois lados do Congresso. Se Trump for contra, pode parecer fraco com a Rússia. Se apoiar demais, corre o risco de parecer alguém disposto a jogar os Estados Unidos numa nova guerra, o que assusta boa parte do eleitorado conservador. Trump tem um histórico curioso com líderes autoritários. Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, todos já receberam seus elogios. Trump parece enxergar nesses nomes uma coisa que outros não veem: força, poder de barganha e desprezo pelas regras tradicionais da diplomacia. Se isso é esperteza ou imprudência, é uma questão de ponto de vista. O que dá para afirmar é o seguinte: Trump está em cima do muro, e como sempre tudo depende do momento certo e das urnas, porque se tem algo que ele valoriza mais do que doutrina geopolítica, é o espetáculo político. E claro, o lugar no centro da atenção. Ou seja, tudo pode mudar num piscar de olhos. Quando líderes começam a ameaçar, impor sanções pesadas e forçar escolhas geopolíticas, uma pergunta inevitavelmente surge: estamos à beira de uma nova guerra mundial? A resposta curta seria: ainda não. Mas a verdadeira resposta é mais preocupante. Estamos perigosamente perto. Todos os ingredientes já estão na mesa. De um lado, uma Rússia acuada, isolada no cenário internacional, mas ainda armada até os dentes. Do outro, um Ocidente cada vez mais impaciente, decidido a empurrar até onde for preciso. E no meio, China, Índia, Irã e vários outros países que observam tudo e reposicionam suas peças em silêncio, calculando riscos e oportunidades. A nova proposta de sanções dos Estados Unidos não é só uma ferramenta econômica, é um recado direto. E não só para a Rússia, é para todos que ainda pensam em manter relações com Moscou. A mensagem é clara: não dá para continuar neutro, ou está conosco ou contra. Mas esse tipo de política é perigoso. Quando se força uma escolha binária, parceiros viram suspeitos, aliados viram alvos e a diplomacia vira uma roleta russa. Sem trocadilhos. Os Estados Unidos não estão sozinhos nessa. A União Europeia também entrou no jogo. O 10º pacote de sanções é uma prova disso. Não é um gesto simbólico,
É um passo rumo ao cerco total. Só que existe um problema antigo que a história conhece bem. Grandes potências não gostam de serem encurraladas. E quando são, elas reagem. E a reação nem sempre é diplomática. Quanto mais o cerco financeiro aperta, maior é o risco de uma resposta fora da curva. Um ataque cibernético aqui, uma provocação militar ali, uma interferência em zonas estratégicas acolá. Nada grandioso no começo, mas o suficiente para virar faísca. Porque é assim que as grandes guerras começam. Não com um grande estouro, mas com pequenas decisões que, somadas, criam um caminho sem volta. Sanções, ameaças, alianças, testes de poder, tudo isso já está em movimento. E o mundo de hoje é um barril de pólvora mais sensível do que nunca. Um embargo no Báltico pode gerar tensão no Indo-Pacífico. Uma provocação no Mar Negro pode virar conflito em poucas horas. E no meio disso tudo, os líderes globais mais influentes, Putin, Xi Jinping e Trump, são os que mais desafiam a estabilidade. Quando os próprios responsáveis por evitar o caos são os que o alimentam, o risco explode. E enquanto isso, a opinião pública assiste sem saber o que está vendo. É só mais um blefe geopolítico? Ou estamos diante do ensaio real de algo muito maior? Porque se a história nos ensinou algo é o seguinte: guerras globais nunca parecem inevitáveis, até que de repente são. O que vem a seguir vai te surpreender, para o bem ou para o mal. Isso porque estamos, sem dúvida, navegando em águas turbulentas. Um cenário em que cada movimento é cuidadosamente observado, analisado e, muitas vezes, interpretado como uma possível faísca para o próximo grande conflito. O mundo está sim no fio da navalha. De um lado, temos a Rússia, tentando resistir a um cerco econômico sem precedentes e mostrando que não está disposta a recuar facilmente. Do outro, o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que insiste em pressionar até o limite, apostando na eficácia das sanções como instrumento de poder e influência. No meio desse tabuleiro, um Trump que oscila entre o confronto e a negociação, revelando que, mesmo fora da Casa Branca, o jogo geopolítico americano continua cheio de nuances e incertezas. A política americana, bipolar por essência, tem hoje seu reflexo direto na estratégia global. Tudo isso nos leva a refletir: até onde vai essas sanções? Quando a pressão econômica se transforma em confronto militar direto? E o que significa para o cidadão comum, que observa preocupado e muitas vezes impotente diante dessas tensões? A verdade incômoda é que hoje o risco de um conflito global maior está mais real do que gostaríamos de admitir. A retórica belicista, as sanções severas, a polarização internacional e a imprevisibilidade dos líderes mundiais formam uma tempestade perfeita que pode se desencadear a qualquer momento. No entanto, ainda há espaço para a diplomacia, para o diálogo e para a construção de pontes. Se houver vontade política e coragem suficiente para romper com discursos maniqueístas e interesses imediatistas. Porque, no final das contas, o que está em jogo é o futuro da humanidade, não apenas a geopolítica de um ou outro país. Resta torcer para que essa tensão não evolua para uma guerra que, como a história nos ensinou, dificilmente tem vencedores. E, enquanto isso, cabe a todos nós acompanhar, questionar e entender os sinais desse momento delicado. Porque o preço de ignorar o que está acontecendo pode ser mais alto do que imaginamos. Agora temos um recado importante para você. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Por isso pedimos para você fazer parte do nosso clube de membros. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. E não saia agora. Continue mergulhando com a gente nos bastidores da guerra moderna. É só clicar nos vídeos que estão aparecendo agora na tela. Até a próxima.